Em falar, meus amigos, em atalho do gol, vou trazer uma informação aqui rapidamente sobre o William José, porque o que acontece? Dois fatores têm me chamado muito a atenção em relação ao elenco do Bahia. O primeiro é o fato do Rogério Ceni não gostar do Danilo Fernandes, tá? Não é uma informação sobre o Danilo Fernandes, mas pelo que me parece que ele mais atura o Danilo Fernandes do que gosta dele, porque o Danilo Fernandes, ele ajudou a colocar o Bahia na Libertadores esse ano, e esse ano ele é o terceiro, ele virou um terceiro goleiro. E o Ronaldo, que chegou para ser o terceiro goleiro, agora virou titular. Tá um samba do balaio doido, né? E outra situação é do William José, que tem me chamado a atenção. Lá atrás, na chegada do William José, o Rogério Ceni deu uma entrevista à TNT que deixou muito claro que ele não foi um pedido do treinador. Que quem trouxe o William José foi o Grupo City. E lá atrás a gente falou assim, cara, ele vai fazer a mesma coisa com o William José que fez com o Oscar Estupinhan. Já que não pediu, não vai usar. Eu até entenderia ele não usar o William José se o William José estivesse mal fisicamente, se ele tivesse contundido, se ele estivesse jogando mal, se ele tivesse tido muitas oportunidades e foi mal, ou se o Lúcio Rodrigues estivesse jogando para um cacete, fato esse que não tá acontecendo, porque o Lúcio tá afobado, tá perdendo gol pra caramba. E aí quando você... E essa é uma das críticas que eu faço ao trabalho do Rogério Ceni, e volto a repetir, é a falta de visão de jogo. As coisas estão acontecendo na cara dele, ele parece que tá vendo outra coisa completamente diferente. A gente bateu nessa tecla aqui e volta a bater o quê? Falta letalidade pro time do Bahia. E aí você pega o elenco do Bahia, né? E você fala assim, cara, quem é o cara aqui mais letal, que precisa de uma oportunidade para colocar a bola pro fundo da rede? É o Everton Ribeiro? Não. É o Ademir? Não. É o Eric Pulga? Não. É o Cauli? Não. É quem? É o William José. Aí eu falei assim, cara, beleza. Vou procurar entrar em contato com pessoas ligadas ao jogador para poder entender o que está acontecendo com esse momento do William José. O porquê que o William José ele não vem tendo as oportunidades que todo mundo achou. Ele é um cara experiente, cara, rodado na Europa, sabe? Ele teve a oportunidade de jogar, acho que foi na altitude, e fez um gol de centroavante. É o que tá faltando para esse Bahia, um gol de centroavante, como fez o Ener Valencia, para estar ali no momento certo, na hora certa, para empurrar essa bola pro fundo da rede. Mas eu, antes de trazer essa informação ou fazer minha crítica, eu falei, cara, eu vou procurar informações para eu não ser injusto. E aí procurei informações, tá, com pessoas importantes e ligadas ao jogador. A pergunta que eu fiz em relação ao William José foi essa, tá? O William José tá com algum problema físico? O William José tá treinando mal? Por que que o William José não tá tendo minutagem no time do Bahia? E a resposta pra mim ela foi objetiva, direta e clara. Falaram pra mim o seguinte: escolha do treinador. Eu repeti, ele não tá machucado? Não. Ele tá mal fisicamente? Não. Ele tá treinando bem. É uma escolha do treinador. E eu não duvido que seja, tá? Porque eu conheço o Rogério Ceni não gosta desse centroavante 9. O Rogério Ceni sempre gostou a carreira toda desse atacante de mais mobilidade. O cara que ataca o espaço. Mas só que quando você vê o time do Bahia e você analisa o time e você vê as deficiências, com, porra, Eric Pulga jogando pelo lado esquerdo, jogando demais. O Ademir, sim ou não, né? Um jogo joga bem, outro joga mal, mas pelo lado direito ajudando, criando possibilidades. E o Lúcio Rodrigues pegando a bola e chutando de qualquer jeito. Aí sabe o que acontece? A torcida do Bahia já tá meio ressabiada com o Lúcio Rodrigues. Já teve gente chamando ele até de bagre. Por quê? Porque ele tá jogando de uma forma que ele não deveria estar jogando. O Lúcio Rodrigues, ele não é um cara para jogar de centroavante de 9. O Lúcio Rodrigues, ele deveria estar jogando aberto. Para mim, a briga do Lúcio Rodrigues, nesse momento, pela titularidade, é com o Ademir. E mesmo assim, o Rogério Ceni, quando colocou ele aberto, jogou ele pela esquerda. Não, o Lúcio é para jogar pela direita. Pela direita. O Lúcio não é esse cara para jogar de costa para zaga. O Lúcio não é finalizador. O Lúcio não é um cabeceador. O Lúcio não é referência. O Bahia precisa de uma referência, um cara que fique na pequena área, que faça um gol, como o William José fez na Libertadores, brigando ali pela bola, na pequena área e colocando a bola pro fundo da rede. Então isso pra mim tá muito nítido. Tá muito nítido isso. Assim como tá nítido também que o Eric, o volante, precisa ter mais oportunidade. Jean Lucas, ele voltou a jogar bem. Alexandre, ele voltou. Mas o Eric é um cara importante. Então, ô Clóvis e amigos que estão acompanhando a gente, eu olho o time do Bahia e eu falo, cara, esse time cria muitas possibilidades.
A bola gira de um lado pro outro. Olha o que o Eric Pulga tá fazendo pelo lado do campo. Mas quando ele joga, quando ele olha pra área, não tem ninguém na área. O Lúcio tá chegando ainda. O Lúcio não acompanha a jogada como um centroavante. O Lúcio não pensa como um centroavante. O Lúcio se posiciona e pensa como um segundo atacante. Ele sempre chega depois da jogada. Se lá naquele lance lá na altitude, acho que foi na altitude, se eu não me engano, eu não lembro se foi contra o Boston River, o Lúcio não faria aquele gol porque ele não estaria ali para brigar pelaquela bola que o William José fez. Ah, mas porque ele tem uma certa idade. O Ener Valencia também tem uma certa idade. O Tiquinho também tem uma certa idade. Eu não estou falando de idade, de qualidade, é de característica que o time precisa. E hoje, na minha concepção, o Bahia precisa de um autêntico camisa 9. Um cara para empurrar essa bola para o fundo da rede. Um cara para aproveitar as oportunidades. Para finalizar direito, para colocar, para dar, né, a letalidade que o time precisa. Para matar o jogo com frieza e não perder tantos gols como vem perdendo o Bahia. A gente não fala isso de agora, a gente fala isso constantemente. O Bahia perde muitos gols. Muitos gols. E uma hora a conta chega. Por quê? Acabou o jogo contra Jacuipense, Bahia de Feira, Fluminense de Feira, Itabuna, Maragogipe, Futebol Clube. Acabou. Agora é Internacional, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. E contra esses times, se você não for efetivo, eles te matam. Se você não for efetivo contra esses times, eles te derrubam, pô. Então o Bahia ele precisa transformar a qualidade, o domínio, em efetividade, em gols. Porque não vai adiantar, senão vai passar o ano todo o Rogério Ceni dando entrevista falando que jogamos bem, mas não vencemos. Aí não adianta. Aí não adianta nada. Fala, Clóvis. Não te ouço, Clóvis, tá no mudo. Eu acho que o William José tem que jogar o William José, tem que estar lá, o fixo para fazer o pivô, ele sabe fazer isso. Ele não é nenhum baga, é um bom jogador. O Rogério Ceni conhece as qualidades dele, jogaram junto no São Paulo. Só que eu acho que o Rogério Ceni parece que odeia centroavante de área. O futebol moderno exige um pouquinho de centroavante de área. É claro, tem que ter mobilidade. Centroavante de dia tem que ter mobilidade. Agora, um time que tem Lúcio e o Pulga, o centroavante que faça um pivô decente, vai deixar na cara do gol e ainda pode receber no contragolpe para ficar à mercê do gol. Eu acho que o Rogério Ceni tem raiva do centroavante. O Estupião foi queimado assim. O Rogério Ceni tema com essas coisas. O Rogério Ceni tema e não querer ter. O Pedro no Flamengo foi a mesma coisa. O Pedro foi escanteado para ter sido atacante. Era Gabriel, Muniz e o Pedro. Eu acho que o Rogério Ceni deve ter raiva de alguns centroavantes, de repente, que tomou muito gols quando era do São Paulo. Mas tem que resolver. O Bahia tem que ter uma casca, o Bahia tem que ter uma carcaça mais forte, porque agora não é mais baba que o Bahia vai pegar. As babas acabou. A pré-temporada acabou. Agora a brincadeira é séria. Agora é a hora de separar os homens dos meninos. O Bahia não vai pegar Jacuipense, CRB, o Blá, o Caçambal, o que amarrava cachorro com linguiça, o Vitória. Agora não, agora a história é diferente. Agora é que briga de gente grande. É contra um Racing da Argentina, é contra o Flamengo, é contra o Nacional do Uruguai. Ah, mas o futebol uruguaio tá ruim, mas o Nacional do Uruguai é um tetracampeão. É um time que está acostumado com o Libertadores. Essa é a diferença. Então o Rogério Ceni tem que entender que está na hora de começar a fazer esse Bahia ser mais letal. Já passou da hora. Essa letalidade não tendo é porque a culpa é do Rogério Ceni. Eu concordo em gênero, número e grau, e aí eu vou trazer para vocês uma outra parada, né? Ao longo dos últimos anos, o Palmeiras joga mal e vence. Aí vai chegando, né? Chega às finais, briga por título. Contra o Crystal Palace, horrível o jogo. Crystal Palace não, porra. Sporting Cristal. Foi lá pra Premier League agora, inacreditável. E aí o Palmeiras do Abel Ferreira não joga nada, 1-0 Palmeiras. O Botafogo foi campeão da Libertadores, vindo de uma pré-Libertadores ano passado, aos trancos e barrancos, passando pelo Bragantino, mas vencendo os jogos. Né? Jogando mal, mas vencendo e pontuando. Né? Ontem o Flamengo estreou na Libertadores contra o Táchira, um jogo horrível do Flamengo, um jogo horrível. Não conseguia dar 2 toques pro lado. Sabe? Time desorganizado, o time tava feio ontem do Flamengo. O Flamengo fez 1-0, acabou o jogo, porra. O Flamengo fez 1-0, acabou o jogo. Flamengo, irmão, olha só. Na tática aqui, a gente não vai conseguir mais nada. Porque a gente não tá jogando nada. Hoje não tá dando nada certo. Vamos fazer 1-0 aqui, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, que a gente precisa sair daqui com a vitória. É isso. Às vezes é necessário jogar feio pra vencer, pô. Aliás, às vezes é melhor jogar feio e vencer.
vencer. E é muito mais legal você ir pra coletiva, né? E falar assim, cara, como o Felipe Luiz falou, a gente não jogou nada. Foi o pior jogo sobre o meu comando, mas a gente venceu um jogo e poucas equipes vão vir aqui e vão vencer o Táchira como a gente venceu. Então eu acho que não. O Táchira é muito ruim, né? Mas é muito melhor você fazer uma análise dessa depois de uma vitória do que você sentar a bunda lá na cadeira pra coletiva e você tentar explicar uma derrota. Ou por que você não venceu, né? Isso vem acontecendo constantemente. Péssimo jogo do Flamengo, Cláudio, mas venceu o jogo, é isso que tem que ser. O que vai ficar para a posteridade, como é que foi o jogo, a atuação do jogo, isso vai ser esquecido. O que a galera vai lembrar é o seguinte, ó, no dia 3 de abril de 2025, o Flamengo foi lá na Venezuela e ganhou fora de casa do Táchira. Mas como é que foi o jogo? Sei lá, não lembro. Dia 3 de abril de 2025, o Bahia não venceu o Internacional em casa, foi 1-1 jogo. Se você puder, né, vencer jogando bem, dando show, dando passe, letra, beleza, espetáculo, lindo. Mas se você não puder dar show, que pelo menos vença. Porque tu vai ter mais tranquilidade para trabalhar, tu vai ter uma semana mais tranquila, mais leve para poder ajustar os problemas, né? E o Bahia não tá sabendo vencer, cara. O Bahia não tá sabendo conduzir isso. É um Bahia que tá sendo muito treinado para trocar passe de um lado pro outro, né, para tocar bonito, para girar o adversário, para balançar o adversário, como se diz na gíria futebolística, mas que na hora que tem que jogar feio, não tá sabendo. Porra, é bola pro mato que joga de campeonato, cacete. Acabou o jogo, deu 40 minutos do lado do segundo tempo no jogo do Flamengo contra o Táchira, acabou o jogo. Acabou, era bicuda, era faltinha, era trocando amarelo pro lance perigoso, era parando o contra-ataque, acabou. O Bahia não. O Bahia quer sempre jogar. Quer sempre estar propondo. Quando você propõe, você acaba dando espaço para o adversário. Isso que tem acontecido. O Bahia ainda não está entendendo que em determinado momento do jogo, você tem que sentir o jogo. Pô, olha só, a gente está muito melhor agora, vamos amassar o time. Olha só, a gente não conseguiu amassar, tá 1-0. A gente não pode se expor tanto. Se a gente se expor muito, né, a gente vai acabar tomando. O Pedro Augusto, ele bota, Jonas não vai comparar o Táchira com o Inter. Não, eu não tô comparando, evidentemente não tem comparação. O Táchira é horrível. Isso faz com que a atuação do Flamengo, porra, se eu tô falando que o Flamengo jogou mal, não mereceu ganhar contra o Táchira, que é horrível, né, meus amigos? É porque a atuação foi horrível. E teve uma bola que pegou no travessão praticamente no último minuto ainda. O Flamengo dando chutão. Enfim, o Flamengo, cara, com o elenco que tem, com o investimento que tem, deu 40 minutos do segundo tempo, tava dando chutão pro mato que o jogo era de campeonato, porque 1-0 ali era título. E a grande questão é que o Bahia quer sempre jogar, quer sempre propor, né? Eu entendo que é legal, é maneiro de ver, mas só que em determinado momento do jogo você precisa jogar feio, precisa parar uma jogada, precisa trocar um cartão, fazer uma falta técnica, né? A seleção brasileira, cara, tava tomando uma porrada lá da Argentina. O Dorival falou assim, cara, vai lá pro goleiro, lá pro Bento, e fala pro Bento cair, a seleção brasileira. Porra, o que custa, Ronaldo? O que custa você tá vendo que o Inter tá amassando, o Inter tá chegando, o jogo tá acabando? Cai ali um pouquinho, esfria um pouco o jogo. Ah, Jonas, isso é do futebol, isso é do futebol, isso acontece. Esfria um pouco, não, o Bahia quer jogar o tempo todo, quer jogar, não mata, vai ficando impaciente e consequentemente vai dando espaço pro adversário.